Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre é, uma droga que tem como uma licença de sensação no organismo anestésica, né? Anestesia é você, de certa forma, fechar, é, a mexer nas fendas do organismo de pulsos, né? O organismo ele trabalha principalmente por um sistema de pulsos musculares. E aí a gente tem vários tipos de músculos e fibras que desemportam frequências de pulsos, né, de contrações. Então, as ionizações moleculares, a partir das fendas receptoras das células, que funcionam basicamente como estimulações no sentido das placas celulares, no sentido dos núcleos de sensações que as células precisam responder sobre as ações que entram nessas células, no particular dessas células. Então, quando as células recebem energia, moléculas que alteram o clima dessa célula, ou até mesmo no lado exterior da célula, a célula que desveste a partir de um montão de células um órgão, né? E o órgão é músculo, né? Órgãos são músculos, só que órgãos são músculos especializados, né? Bom, o que acontece? Acontece que a gente, sobre essas energias, esses diferenciais de energias e frequências, a gente consegue vetores de controles sobre impulsões, né? E aí, por abrir e fechar fendas, nós conseguimos regular todos os órgãos e músculos sobre descargas de energias, sobre passagens de sangue, sobre colinergias de representações conectivas, por exemplo, o envolvimento com uma matéria e suas características revelam uma desocupação que significa o organismo ver e atender essa modificação sobre essa ordem que, embora tenha um valor, desordena o organismo até o organismo se adaptar a ela, né? E se adaptar leva tempo. E tempo é uma coisa que precisa ser avisado aos músculos. Então precisa de ser feito downloads, que são basicamente os hormônios acessando as células para desequilibrar a célula que ficou para equilibrar a célula que ficou desequilibrada perante a um desenvolvimento, a uma informação nova que o organismo precisou se ajuizar, né? Precisou processar. Bom, e aí o anestésico, ele é uma forma de cancelar a partir de um vetor, de um juiz, né? Ou de um profissional, né? Então, quando a gente pega algo que vai anestesiar a gente, de certa forma, a gente precisa de olhar para ele e dizer: você vai cancelar algo? E aí, isso já tem um efeito muito grande sobre a potência desse cancelador, pois, de certa forma, você conjugou ele no seu organismo como um
um cancelador, né? Um cancelador de fendas. E aí o que acontece? Acontece que a gente tem ingredientes que são metabolizados por células, por um tipo de célula do que a outra. Ou seja, existem células, existem órgãos que brigam por determinadas moléculas no organismo, ou as sensações dessas moléculas, né? Porque a gente tem desde a sensação até a molécula mesmo em decomposição, a gente tem vários células, órgãos se brigando, se pulsando sobre isso, para tentar colher energia sobre isso. Só que a gente cancelando a energia que vai para uma pessoa, ou colocando um anestésico que com um ingrediente que é preferível para um determinado grupo de célula, a gente faz com que exista esse carreamento, né? Essa briga para poder colher energia sobre esse meio, né? Esse anestésico. Então, a anestesia, ela de certa forma, ela consegue enganar o músculo, a célula, cancelando ela. É como se você desse pimenta para alguém para fazer com que esse alguém aprenda a não pegar mais escondido determinada substância. Por exemplo, o cachorro. Se você quer fazer com que o cachorro não mexa no lugar indevido, você pode passar pimenta no determinado local. E aí quando ele for mexer, ele vai ser repelido, ele vai ser cancelado, ele vai ser anestesiado, né? Sobre aquela opção que ele tinha de mexer, ok? Dentro disso, então, o organismo, como eu falei, ele se desenvolve a partir dos pulsos que mexem com o interior dos núcleos celulares, né? As células, elas têm os seus núcleos de individualidade, de regência de energia, né? De feedback para a célula, né? E aí quando chega esses pulsos, ela precisa de reagir a esses pulsos fazendo excitação ou desexcitação, contração ou descontração. Em determinadas maneiras, quando o ser humano ele se apropria da natureza para poder se alimentar, isso é um currículo histórico da vida mesmo, em relação e associação com a natureza. Ele começa a extrair e detectar sobre a extração qual que é o valor, qual que é o sentido do organismo sobre determinada aquisição de relacionamento com a natureza, de aquisição de extratos da natureza. E essa observação tem se feita com o passar dos anos, e com o passar dos anos, essa apropriação tem implantado nos genes, nas sequências de genes, e na configuração da domesticação do homem sobre a natureza e o seu olhar, buscando diferenciar-se a partir do armazenamento desse tipo de olhar, desse tipo de certeza convertida pelo homem a partir dos símbolos e formas de arquivar valor, sabedoria, tem feito com que o homem consiga dirigir o organismo e prever ou acertar sobre determinadas relações, as conexões que as matérias vão ter com o organismo. Isso se chama domesticação interiorana do organismo. Isso se chama
dirigir um organismo a partir dos meios químicos e fisiológicos, entende? Então a bioquímica, a físico, a fisiologia, tudo tem o seu retrato para com esse armazenamento, esses coquetéis de repercussão orgânica, né? Então é como se a gente tivesse sabedoria para antenar o organismo e desenvolver as infraantenas ou as ultraantenas, que são faixas de conversão de ondas, de medicamentos, de químicas, de físicas, que vão fazer com que o organismo se contraia ou se relaxe, se anestesie ou se cintile sobre determinada ação, sobre determinada sensação, né? Então, sobre tudo isso, né, a gente tem determinados grupos de compostos que a gente chama de drogas, né? Drogas. E drogas é um nome repelente, se você pensar. A menos que você considere droga, utilize droga para um meio de parecer que vale a pena ser drogado. Entende? E aí você consegue apagar o arquétipo dessa mensagem, dessa palavra, né? Uma vez que droga, ela tem vários sinoniminhos, né? Por exemplo, a dependência, a doença, a todos esses estados, né? A dor, ela fazem com que o ser humano se distancie de algumas coisas e se aproxime de outras, e vice-versa. Então você consegue ver que existe um controle por usuário de aproximação ou desaproximação de conjuntos de utilidades do meio público, de acessos a personalidades que convém ser amigo ou não dentro do departamento que você confere, escolher e ser edificado por essa escolha em natureza. Então começa a perceber isso, porque tudo isso é precioso para o universo das percepções, né? Percepções fazem com que os seres humanos se decepcionem menos com a vida. E quando o ser humano consegue elevar esse decepcionamento, esse teor de decepcionamento menos com a vida, ele consegue abrir-se para o autocontrole. E esse autocontrole, ele não precisa de desprezar nenhuma potencialidade da vida. Ele apenas se abre para o reconhecimento dos processos biológicos que o organismo diz ter sobre determinado impulso de instante e de razão de instante para reagir. Porque as reações instantâneas, elas são muito, mas muito verdadeiras. As reações instantâneas são muito verdadeiras. O único problema é como a gente chama, como a gente interpreta, como a gente interfere nessa reação. Então, de uma verdade pode nascer muito desencanto, assim como pode nascer muita sabedoria, muito valor, né? Muita estrutura, certo? E aí existem as pessoas que sabem e as pessoas que trabalham para as outras não saberem, para que elas se diferenciem sabendo. Até que a outra consiga, na sua diferença, aprender a saber por sua diferença.
E acontece muito esse fenômeno na vida, porque a escola, ela consegue ensinar tudo, mas tudo que a escola consegue ensinar, o ser humano, dentro dessa órbita escolar, não consegue desassociar-se desses padrões escolares. Somente quando existem ou existam casos que façam com que esse ser precise de correr atrás de resoluções, né, entre as camadas. E aí ele vai buscando essas resoluções para ver e crer melhor nele, para salvar a sua vida sobre todas as falhas e os erros de julgamento dos seres em sociedade, né? Bom, e aí muitos dos profissionais dentro da psicologia trabalham buscando levar os seres nessa viagem do interior, nessa, nessa apresentação de capacitar os seres a serem se elevarem a maior potência de si, sobre essa relação de controle, né, dessas portas, dessas recepções, né? Uma vez sendo estimulado pela capacidade de controlar, o ser ele começa a caminhar por investimentos nessa obra, né? Um tipo de investimento disso é a leitura, outro tipo é a prática de atividade física, a prática de exercícios escolares, de respostas. É claro que com a cautela de discernir a certeza que o exercício pode passar com as várias derivadas de certeza que você pode questionar e se servir desse valor de status exato, né? Porque é muito mal dizer que algo é exato. É muito mal por causa da decomposição. Então é como se a gente carregasse foto, mas precisasse de, de utilizar a foto como se ela fosse exatamente o que ela é, e às vezes isso engana. Outra relação é treinar as relatividades de sensações sonoras. Elas ajudam muito a controlar as frequências de impulso que a ansiedade faz muito com as pessoas. E já que a gente entrou nessa questão, hoje a gente vai falar de um medicamento, né? A gente vai revelar uma informação de extração dos seres da natureza e conversão da proporção química que disserve o ser sobre reação do organismo desse consumo, né? E isso é muito experiência, né? Para a gente praticar a crença, né, no lado dos profissionais sobre bondade e utilizarem esse determinado valor, essa determinada parte da natureza que, de certa forma, soube saber sobre o respeito desse tipo de consumo, né? E aí não só soube saber, mas ainda pratica esse saber, né? Bom lá. Bora lá. Hoje a gente vai falar desse medicamento aqui, ó. Clorofórmio. Clorofórmio. Então, ó, esse é o nome de um
de uma substância química que tem essa relação orgânica muito grande, né? Olha só, a gente tem 4 Os. Isso revela muita ação, ó, se ele, né? Então aqui a gente tem uma cruz, né? Uma, um parâmetro. E aqui, ó, esse parâmetro vai abrir uma relação orgânica, né? Ó, se ele, ó, cló, né? Se o pulso reagir no organismo, se essa célula, se essa prisão reagir no organismo, força no organismo acentuada, reagindo ao decaimento dessa reação que informará, que desenvolverá a marcha no organismo, que vai mioficar. O que é mio? Você tem um vaso grande e você consegue tapar esse vaso. Você consegue, sobre o alto aquecimento, colocar bordas, transbordar a passagem. Então a gente consegue transbordar a passagem. Principalmente com paisagem, com estímulo informativo. E muitas vezes as mães fazem isso com os filhos novos sem perceber. Elas cantam para eles na hora de servir a comida, elas estimulam eles brincando com a felicidade, com aquelas palavrinhas. Olha, olha, olha. Sabe essas sequências rítmicas? Querendo ou não, isso é um trabalho de transbordar passagem. Com esse transbordar passagem, pode ser passagem de som, passagem de imagem, passagem de vibração. Isso tudo é colinergia. Colenergia. O que é colenergia? É quando um organismo fica perto do outro, eles começam a partilhar uma correlação de energia. Né? Existe uma correlação, uma relação de compartilhamento de energia. E é assim que o organismo muitas vezes faz transdução de sinal com a natureza, com a conexão com a natureza, porque a natureza, para quem não sabe, a natureza ela é muito viva. O lado exterior de nós é muito vivo. E aí é assim que a gente faz colenergia até nos elevar à harmonia com o ambiente exterior desenvolvido pela natureza que cerca em nós a partir de um raio, de um perímetro, né? Então é basicamente assim. E aí esse clorofórmio, ele vai, ó, é um parâmetro, né? CLO. Então se a pressão se elevar ao organismo, reagirá no organismo cloró, teoloró, fazendo uma função, uma força no organismo que vai acentuar determinada área, que é um estímulo, né? Que pode ser um transbordado na determinada área de passagem. Então a gente tem aqui, ó, as passagens de pulso.
E aí se eu estimulo essa área aqui, ó, eu posso transbordar essa área aqui, ó. E aí eu vou transbordando, transbordando, e aí ela vai continuar a mesma, só que aqui, ó, vai estar tampado, vai estar transbordado. Transbordado de quê? De clorofórmio, de fórmula de anestésica. E aí isso vai causar uma reação aqui, ó. Né? Qual que é a reação aqui, ó? Vai ter a falta de mensagem. E a gente não falou que o organismo não ele consegue detectar mensagem. A falta de mensagem é falta tanto de dor quanto de alegria. É falta de sensação. Cara, depois que o homem descobriu isso, o mundo da medicina mudou tanto. Muitas pesquisas vieram para esse viés de saber sobre a sensação. Cara, isso abriu o iluminismo. Entende? Quando o homem conseguiu vencer a dor e a alegria, a solidão, conseguindo criar sensações, domar as sensações, controlar as sensações, ele conseguiu expandir a mente, digamos assim, né? Naquele sentido que é trabalhado pelas mídias para vender esse tipo de figurino, né? Expanda a mente, venha ser Buda, venha meditar, isso, aquilo, mas é nada menos do que isso é coisa de assunto fisiológico, é coisa de assunto bioquímico. Por quê? Porque a gente consegue, a partir de uma prática, levar as células a crescer ou decrescer a necessidade de desimpulsionar-se para comer determinado tipo de energia, determinado tipo de transbordamento de passagem, de paisagem, de som, de imagem, né? De vibração. É a gente que coordena o consumo do celular para isso. A gente pode configurar o núcleo celular para desaproveitar menos disso, ou se pulsar menos, ter menos ansiedade sobre esses tipos de pulso. E aí você consegue se controlar. Por exemplo, quando você vê um rapaz ou uma moça bonita na rua, você consegue se controlar. O casamento, o transbordar de um dedo, né? Você tem um dedo lá. Quando você coloca uma aliança, você transborda o dedo. Aqui, ó, você coloca um transbordamento no dedo para fazer com que você fique anestesiado. Você não fique recompensando nesse transbordado de paisagem, de passagem, de som, de imagem, de vibração, sensações de prazer ao ver esses vários outros tipos de pessoas, né? Por quê? Porque você vai pulsar, mas você vai ter controle sobre esse pulso. Por quê? Porque você já transbordou com uma, você já tem um parceiro, uma escolha. Entende? Então isso é uma fórmula, isso é uma forma de você conseguir até mesmo educação, autocontrole, de você conseguir transbordar nesses meio, né? Nesses meio. Em determinadas vias, né? Então vamos lá. Clorofórmio. Essa é a fórmula estrutural do clorofórmio. A gente tem um C e a gente tem 3 moléculas de cloro, tricloro, cloro no meio e um hidrogênio.
Vamos lá então ver. Ler sobre esse assunto, sobre essa droga. Clorofórmico. O clorofórmico, conhecido também por tricloro, então 3CL, teria, CL, cloro, orou, segurou o pulso. Olha o que é o oro, né? O oro é você segurar a corrente, o pulso. Clorometano. E aí você consegue metano. Você consegue se fixar na meta, que é pegar esse pulso e controlar ele, né? E deixar esse pulso livre, né? De teria, né? Ah, eu teria isso se eu fizesse isso, eu teria isso se eu. Ah, ele teria isso se ele. Ele teria isso se ele. Entendi? Eu tô triste porque ele. Se ele tá triste, eu tô triste. Tá vendo? Tem muita coisa aqui nesse sentido. Ou seja, muitas derivadas, né? Por triclorometrano. Clorometrano, né? Então tem esse também, é por passagem de tempo. Cronometrano. Nometrano. Então, se reagir o nome transitivo, né? Ou seja, existem nomes na nossa cabeça que ficam repetindo sobre determinada função, né? Sobre determinado parâmetro. Se ele repetir, até que eu consiga sair desse meta, né? Até que eu consiga terminar a meta. Ó, por triclorometano. É um líquido incolor e volátil que produz efeito anestésico. Então é um líquido. Você tem um líquido e ele não tem cor. Porém, ele consegue fazer a anestesia. Ele consegue transbordar aqui, ó. Fazer um transbordamento. Por ser muito volátil, absorve calor da pele. É muito volátil. Ele absorve calor da pele. Se ele absorve calor da pele, ele faz a pele ficar fria, né? Se a pele fica fria, o que acontece no frio? No frio, as moléculas elas tendem a ficar mais próximas. Elas se contraem. Elas se contraem. O que ocorre é que, com a temperatura reduzida, os nervos sensitivos não exercem suas funções e a sensação de dor também é diminuída. Então é como se a gente fizesse, sabe o que? A parede de defesa do gol, né? Onde, por exemplo, alguém vai cobrar falta de um cobrador de falta. Então um camarada vai lá cobrar falta. Por que você não veio? Por que você não fez isso? Ah, por que você não fez? Por que você não se você teria isso se você orometano,
se você tivesse orometano, se você tivesse cronometrando, se você tivesse... Por que você não fez? Aí o que o clorofórmio faz? Clorofórmio, anestesia aí. Aí o clorofórmio vai lá, chama o líquido clorofórmio, né? E aqui tá o gol. E o cara tá lá assim, ó. Ele vai chutar a bola pro gol. Só que, olha o que acontece. O clorofórmio faz isso daqui, ó. Só que ele faz isso aqui, ó. E aí o camarada ele pode até chutar. Só que vai vir e vai voltar, ó. Vai chutar e vai voltar. Vai chutar e vai voltar. Por quê? Porque as células, sobre essa absorção de calor da pele ou das células, fez com que as células ficassem frias, se contraíssem. Então todo o universo de células e os espaços intercelulares se diminuíram tanto a ponto de não deixarem os impulsos transmitissem mensagem de sensação de dor. E aí a pessoa ela tá aqui, mas ela não, ela tá jogando, ela tá vendo, ela tá assistindo, ela tá curtindo, né? E não tem nenhuma mensagem de dor chegando para ela. Poxa, amanhã eu tenho que trabalhar. Poxa, não, amanhã eu tenho que pagar a conta. Nossa, por que eu briguei com minha namorada? Nossa, eu queria que estivesse tudo bem quando a gente se conheceu. Nossa, por que a gente fez isso e não, né? Tá vendo? Porque se eu tivesse feito outra coisa, teria acontecido, tá vendo? Então aí a gente, né, o clorofórmio ele faz isso. Que doido, né? E aí o homem aprendendo isso na natureza, toda vez que ele tava, né, sabendo disso, sabendo de algo na natureza que faz isso, toda vez que ele se sente mal, ele chega e fala clorofórmio. E aí o clorofórmio chega e faz essa barreira na dor. Então a gente tem clorofórmios quimicamente extraídos pela natureza, extraídos e decompostos já, né? Então esse decomposto pode ser fármaco e pode ser até mesmo equipamento sintetizante. Ou seja, uma equipe sintética, um livro, um arquivo, entende? E a gente tem essas coisas e a gente tem os tempos também de anestesia, né? O tempo que ela consegue ficar presa, modulando a passagem dos nervos sensitivos, né? Protegendo os nervos sensitivos que estão sobre alta descarga de dor, sobre alta sobre alta repetição de estímulo. Não exercem suas funções e a sensação de dor também é diminuída. A descoberta foi em 1831. Então, na verdade, isso é uma mentira. Isso aqui é um acervo de identidade, de identificação acadêmica, clorofórmio, para algo que acessa no organismo para um tipo, né, que tem uma alta performance, né? O alta performance. Então esse aqui, ó, o clorofórmio, ele é um cara de alta performance, ele é um medicamento de alta performance para fazer esse tipo de anestesia. Então ele é o alta performance para anestesia. Anestesia.
Será que eu escrevi certo? Anestesia. Anestésico. Acho que sim. Então ele é o cara de alta performance. Mas, antes de 1831, nenhuma pessoa sobreviveria se não conseguisse encontrar algo para anestesiar. Então existia os de performance variável, né? Esse aqui é um padrão estimulado pela síntese laboratorial e investigação científica, né? Que nessa época já eram bastante estimulados os acadêmicos. Lembrando que os acadêmicos eram a maioria pessoas com poderes aquisitivos altos, né? E até hoje isso perdura na nossa sociedade. Infelizmente, ainda tem muita muito disso, né? Clorofórmio conhecido também por, não. Em 1831, clorofórmio substituía o álcool por provocar euforia e desinibição. Então o álcool ele provocava euforia e desinibição, ou seja, as pessoas, os pacientes tratados com álcool, eles ficavam meio desinibidos, né? Eles atrapalhavam o processo do atendimento. Foi utilizado como anestésico em cirurgias e partos, né? Sem falar que alguns ainda gostariam de tomar álcool durante as cirurgias. O que fez com que os médicos o abandonassem como anestésico em cirurgias e partos foi a comprovação de que esta droga poderia ocasionar morte súbita por depressão circulatória. Então, a morte súbita por depressão circulatória. E o que é depressão circulatória? A depressão circulatória é quando você pega o vaso e você faz assim com ele, ó. De tal forma que você aperta ele daqui, ó, e até aqui assim, ó. Você vai apertando ele aqui, ó. Né? Você começa a apertar ele. E o que acontece? Quando você aperta ele dentro dessas todas dimensões, a passagem apertada, a gente vai ter um fluxo aqui, ó. E com ele apertado, o que acontece? Aqui vai aumentar a frequência, né? Então a frequência vai ficar muito alta. Então quando a gente tem uma alta frequência, a gente tem uma pancada, né? Uma pressão alta, né? Então depressão é mais ou menos isso. Você tem uma pressão alta e logo você sente a diferença, né? Aqui, ó. Existe essa diferença circulatória. Porque era para estar chegando assim, ó. E quando você fecha a passagem, começa a chegar assim, ó. Sabe? Então diminui, porém a sensação é muito, muito forte, né? Espera aqui. Depressão circulatória. E o que acontece? Aí como você está fechando a fenda aqui, ó. Quando você fecha a fenda muito, você começa a ter impedimento de passagem de pulso. Você começa a ter dificuldade em impedância de pulso, né? Você começa a ter impedimento de pulso. Como o pulso, assim como o sangue, o pulso no sangue, assim como o sangue, é preciso circular, essa depressão circulatória
vai fazer com que muitas células se oxidem. Ocorra oxidação por falta de oxigênio. Por falta de oxigênio de sangue, né? Aí causa até a morte, dependendo da localização que é cortado esse suprimento. Clorofórmio produz dependência e suas principais vias de contato compreendem a ingestão e a inalação e o contato dérmico. Então, o clorofórmio ele produz dependência. É porque mexer com esse negócio de dor, né? Esse negócio de dor, ele é muito arriscado. Mexer com a dor. Porque a dor, né? Quando você arruma alguma coisa pra fazer da dor uma coisa de sim e não, você começa a elevar a dor toda para esse local. Então imagina que você é um você é um organismo, certo? E desse que você né? Esse é você, né? Beleza. Nesse o que acontece? Chega pulso, entra pulso e sai pulso. E assim é você, né? Sobre a natureza. Chega pulso, entra pulso e sai pulsinho, né? Então, entra pulsão e sai pulsinho até equilibrar. Até equilibrar a entrada com a saída. Ok? Então, isso é a estabilidade do corpo, né? Você entra pulso, entra sensação, entra sol, entra chuva, entra água, entra som, entra um monte de coisa. E aí você vai digerindo, você vai revelando ao seu organismo todas essas entradas. E sabe como é que você faz? Você faz gerência a partir dessa sensação nervosa. Gerência é o quê? Você afere e efere, né? Você afere e efere. Afere e efere. Beleza. Sabendo disso, se você utiliza o clorofórmio ou outra substância para desligar a dor, e essa dor ela é necessária, ela é vital para o organismo se adaptar, quando você está sem clorofórmio, o que acontece? Você não tem um músculo em processo de adaptação para se contrair entre essa proposta. Você tem um medicamento que faz com que o músculo se feche, se esconda isso, né? Então, um medicamento ele não capacita o músculo, ele só bloqueia esse músculo de funcionar. Entende? Então, é importante que o músculo funcione, porque é somente o músculo funcionando, a célula funcionando, que ela vai instalar as enzimas, ela vai produzir enzimas, ela vai produzir todas as suas porcentagens de organelas e suas deflexões nucleares, né? A sua regência nuclear, para que ela encontre estabilidade sobre esse meio e sobre essa fonte que é necessária aferir.
dentro desse local, dentro desse ambiente. Então isso é importante utilizar só para pessoas que estão doendo, né? Precisam de fazer cirurgias, procedimentos que doem bastante e tal. E aí, ou seja, só uma vez em uma dada situação muito especial mesmo, entende? Por exemplo, uma cirurgia. Se ficar fácil de utilizar isso, as pessoas elas vão tomar cloroforme como tomam Coca-Cola, se não já o fazem, né? De certa forma. Clorofórmio produz dependência e suas principais vias de contato compreendem a ingestão, inalação e o contato dérmico. Então, ingestão, inalação e contato térmico. Sabendo disso, então, clorofórmio produz se ingerido pode causar queimadura na boca e garganta, dor no peito e vômito. Em grande quantidade pode ser letal. Caraca, que doideira, né? Então, sabe quando a gente é criança e pega uma folha e mastiga e sente um nojo e aquilo começa a bloquear a respiração, isso, aquilo, a pessoa fica com dificuldade de respirar, a garganta parece que está bloqueada, parece que não está sentindo nada, só tem um sentimento ali. E você pensa que você estragou o seu corpo e fica, meu Deus do céu, o que eu fiz? Eu estraguei meu corpo porque eu fui dar uma de desinibido, eu fui experimentar algo que me falaram que é proibido. Sabe essa sensação? E aí você fica um tempão em transe, e aí você fica pensando assim, não, eu não vou contar pra minha mãe, porque senão ela vai me bater e eu vou passar vergonha. Eu tenho que arrumar isso, eu vou tomar água, eu vou esfregar isso, aquilo. Mas mesmo assim, pensando nisso, você fica com dificuldade, porque o seu coração começa a bater mais forte e você começa a criar uma certa cintilação sobre essa mudança no organismo, esse estado químico de atividade que essa substância, essa folha fez com você. Cara, é a mesma coisa pro clorofórmio, porque o clorofórmio, querendo ou não, ele é um componente que é extraído da natureza, né? É extraído. Só que essa extração é curadora. O que é curadoria? É você pegar as proporções das substâncias e isolarem ela sobre por exemplo, você pode diluições e melhorar as concentrações. Isso que é o químico faz. O químico ele faz uma curadoria dessas folhas baratas que as árvores decompõem, que a natureza decompõe. O químico ele vai pegar, né, e vai produzir. Aquele cara lá que a gente viu em 1831, ele fez isso. Ele pegou uma folha e ele viu que sempre quando comia ela dava uma coisa nesse tipo. Ele isolou essa folha. Ele pegou e dissolveu e começou a estudar as proporções e o que elas faziam sobre animais, né? Testando animais, testando em seres humanos, porque ele percebeu que era seguro em certo módulo e ele precisaria de investigar qual era a proporção insegura dessa substância, desse extrato. E aí é assim que funciona. Esse extrato ele pode ser utilizado para várias receitas, né? Desde que passe nos testes de qualidade. Se já não faz. Não digo o clorofórmio em si, mas eu digo as diluições, né?
Pois é assim que funciona a natureza, né? Você consegue é, fazer isso. As plantas fazem isso no seu estar natural. Então isso é a vontade do ser humano de conhecer a linguagem das plantas em sua forma de buscar dentro de segurança o aproveitamento desse conhecimento. Provoca irritação à pele, olhos e trato respiratório. Atinge o sistema nervoso central, rins, sistemas cardiovasculares e fígado. Pode causar câncer dependendo do nível de duração e de exposição. Ou seja, os músculos, as células musculares eucariotas, né, elas não estão muito bem preparadas para essa substância ou para a proporção que é dita como clorofórmio, entendeu? Ah, basicamente isso. Células, os músculos, né? Dentro do seu procedimento de processamento natural, o clorofórmio pode atrapalhar, sabe? É como se você estivesse trabalhando e uma criança estivesse lá te perguntando um tantão de coisa e te atrapalhando, sabe? Fazendo você desprestar atenção naquilo que você está fazendo para poder intermediar a criança expondo ou as dúvidas. E quanto mais você responde essa criança, mais ela fica excitada a te perguntar. Ela não tem uma válvula de despergunta, sabe? Então é mais ou menos isso para os músculos, para as células. Aqui, ó, provoca irritação à pele, os olhos, o trato respiratório, atinge o sistema nervoso central, rins. Então é basicamente isso. O clorofórmio é usado ilegalmente por um grande número de meninos de rua e estudantes de primeiro e segundo grau. Por ser volátil, evapora a temperatura ambiente. Sua inalação é facilitada e popularmente conhecida como loló. Cola de sapato, cheirinho e lança-perfume. Loló, cola de sapato, cheirinho, lança-perfume. Então, agora a gente chegou em uma colocação que é o nosso insight aqui no canal, né? Falar sobre as drogas, né? E desmistificar o lado da domesticação nominal, né? Desse cronômetro, desse negócio de nominal, né? Esse efeito nominal, e mostrar que é droga. Por quê? Porque existe a disruptura do processo religioso, a disruptura do processo rígido do conhecimento e da performance de extrair e utilizar a natureza. Então, existe aí uma ruptura no respeito do trabalho, né? Dos sistemas de mineração e sensibilização desses compostos. A inalação do clorofórmio causa desde excitação, euforia, impulsividade, agressividade, confusão, desorientação, visão embaralhada, perda de autocontrole, alucinação, sonolência, inconsciência, até convulsões, decorrentes de estágios mais graves onde há intoxicação. É como se você assistisse um desenho animado, mas a hipérbole, muitas pessoas utilizam hipérboles. O que é hipérboles? A gente pega a palavra excitação, euforia, impulsividade, agressividade e ela tem uma imagem. Só que na divulgação de um ser, ela se torna engraçada, ela se torna desejável. Então, a maioria dos efeitos
procurado pelos usuários são de informações e resoluções de informantes. São os falsos profetas. Falsos profetas. Mas não são profetas, são falsos processos, né? Falsos protestos, falsos dirigentes, falsos informantes. Por quê? Porque, cara, a excitação ela é muito barata, né? A excitação não é cara. A euforia, né? Também não. A impulsividade, também não. A agressividade, não, também não. Essas coisas, elas são da vida, né? Quando a pessoa ela junta tudo isso aqui, ó, e tenta transmitir de forma artística, de forma valórica, ele pinta um quadro de desejo, de consumo, de experimentação. E aí é a causa e efeito da hipérbole da informação, do mundo da informação e resoluções de informação. É a hipérbole da informação. Isso precisa de ser cuidado, precisa de ser tratado na sociedade, porque essa hipérbole da informação é a maior vilã contra o ser em busca de fiéis. Em busca de fiéis. Então, como a gente busca amigos, busca fiéis, busca os bons informantes, então esse aqui é o inimigo de Jesus. De Jesus. Ao SUS aqui, ó. Sistema Universal de Saúde. Sistema de Saúde. Então tá vendo? Essa é a parada, essa hipérbole de informação, ela é o maior inimigo, né? Camarada chega e fala assim: "Pô, cara, fui na festa ali, pá, não curti demais, viradão, eu cheirei loló e tal, tal, tal". E aí o cara tá lá, tipo assim, normal. Aí o outro fala assim: "Não, que tédio, né? Ele parece estar tão feliz, né?". Aí o outro: "É mesmo, hein?". Aí o cara: que é esse negócio de loló aí?", né? Ah, aí o cara olha assim: "O loló é muito doido, o loló é muito doido. Cara, eu tô doidão, isso, aquilo, isso, aquilo, isso, aquilo, né?". Aí o cara. Aí eles riem assim, aí o outro cara ri assim. Tô doidão. E aí o cara ri: "Vou experimentar esse trem? Vamos ver se é bom mesmo?". Aí o cara tá bem ali, tá doidão, tá. Aí ele. Aí o outro fala assim. Aí o outro começa assim, quebrar o gelo e fala assim: "Vão!". E aí de repente eles estão sendo decompostos por uma informação e sendo violentados por esse consumo de loló. O loló, essa substância assim, são emoções desse cloroforme, né? Você diminui a potência e inala, por exemplo. E aí você vai inalando porçõezinhas. E de repente o seu corpo vai lutando contra. E você começa a estar em estado de guerra. E aí como que é o estado de guerra? Você quando você a célula vai conseguindo vencer, ela vai, opa, venci, só que outro lado tá morrendo. Então você fica em uma corda bamba, você fica em guerra própria, em guerra virtual, interior consigo mesmo. E aí é basicamente é basicamente essa doideira aí que acontece. Esses tipos de carburação,
Bom, agora a gente sabe o que é o clorofórmio, né? E aí a gente tem uma resolução nova desse saber graças a esse trabalho de recompensa, né? Esse trabalho de reflexão a respeito, né? De uma certa forma é uma reflexão mesmo. E aí a gente se vê então no próximo vídeo. Um abraço para vocês e fui!